Prof. ali. Caio. Quem é aquele que assistiu? Ah, é a mamãe do Miguel. Levi Santos, Amari, Miguel Santiago, Rafael Adelino, Fonayama. Esse Joy Conversion, quem é? Não? Bom, vamos começar. Não tá com som, assim, não. Não tá com som, filha? Não tô vendo nada. Só se pegar. Aqui, ó. Isso aqui. Tchau. Meu fio. De nada. Vamos começar. Eu vou pôr no mudo, vou ativar o mudo, tá? Todos. Vocês vão colocar na página 29 de história. Eu não gosto de pôr mudo, porque eu gosto que vocês participem da aula, né? Às vezes vocês querem contribuir com alguma coisa, tem alguma pergunta, às vezes, espera um pouco, só que às vezes fica muito barulho, então a gente precisa colaborar, tá? Então vamos lá, ó. Página 29 de história. Nós tínhamos 2 exercícios lá, né? O 1 e o 2. O exercício 1 tá assim, ó. Observe essas imagens e responda as questões. Aí tinham 2 imagens e a gente tinha que relacionar. 1. Coração sendo pesado na balança. Qual imagem vocês colocaram? A primeira imagem, pronto. A primeira imagem, ok. Tá vendo que eles estão. Tem uma balança ali e tem um animal metade humano e metade jacaré, né? Sim. Esperando para devorar o coração caso ele não tivesse o peso da pluma, tá? E o segundo é o homem sendo apresentado ao deus Osíris, que é o deus que está sentado ali, que vocês tinham que circular de vermelho. Porque na B estava assim, ó, identifique as imagens de acordo com essas instruções. Circule com lápis de cor azul o animal que devoraria o coração se esse órgão fosse mais pesado que a pluma. Então, vocês tinham que pegar o lápis de cor azul, podia ser caneta também, se vocês não tivessem. Tem que circular esse animal aqui, ó. Tá com essa cabeça de jacaré aí, tá vendo? O nosso livro não dá pra ver, mas... Porque tá meio Deixa eu ver se eu consigo. travado nessa tela. Deixa eu ver se eu consigo pôr a apostila no computador, peraí. Minha internet hoje tá bem devagar. Bom, enquanto não abre, vamos por aqui mesmo. Na primeira imagem, vocês tinham que circular de azul esse animal que tá aí com a cabeça de jacaré, né? O único que tá com cabeça de jacaré aí. E o deus... Oi. Pode repetir que eu estava na aula. Eu não entendi, repete.
Você pode repetir a 1, porque eu não estava na aula. A 29? Da 1 da 29? Vocês tinham que relacionar. Então, tem os quadradinhos ao lado da imagem. Vocês tinham que colocar na primeira imagem o número 1, que é o coração sendo pesado na balança. E a imagem do lado, vocês tinham que colocar o número 2, que é o homem sendo apresentado ao deus Osíris. Então, a primeira imagem é a 1, a segunda imagem é a 2. Depois, vocês tinham que pegar um lápis de cor azul, circular esse animal aí que tem a face de jacaré. E depois, vocês tinham que circular de vermelho o deus Osíris, que é o que está sentado, como se fosse um rei. Tem que circular esse aí, de vermelho. Bom, depois no exercício 2, tá assim, escreva 3 informações sobre as crenças e os rituais egípcios em relação à morte. Eu vou falar alguns aqui. Se você colocou alguns desses, ok. Se está faltando, você tem que acrescentar. Se você colocou diferente, você me fala para ver se está certinho, tá? Então, os egípcios, uma das coisas que eles pensavam sobre a morte é que eles acreditavam na vida após a morte. Os corpos eram mumificados. Deixa eu ver mais um aqui. Os egípcios após a morte, os corpos eram mumificados. E tem também essa questão que eles faziam com o coração, né? Esse julgamento que eles faziam com o coração para ver se ele tinha o peso da pluma, se teria direito à vida eterna. Deixa eu ver se eu consigo escrever para vocês. Que hoje todas as telas que estou abrindo estão lentas. Coloca aqui. Escalada de usar. Sério. Vai entrar aí, tá? Vou colocar três coisas em relação aos rituais e as crenças que os egípcios tinham em relação à morte. Então, eu coloquei aqui, ó, eles acreditavam na vida após a morte, é uma crença que eles tinham. A mumificação era uma prática, um ritual que eles faziam quando as pessoas morriam. E a crença no julgamento que poderia conceder vida eterna, que era aquela coisa que eles, além de acreditar, eles também faziam um ritual em relação a isso, que era retirar o coração, né, e pesar lá na balança, e caso aquele coração fosse não fosse um coração com boas emoções, não fosse um coração bom, ele ia pesar mais que a pluma. Então ali aquela pessoa não, na cabeça deles,
não teria direito à passagem para a vida eterna. Então, é o exercício 2. Você colocou coisas diferentes, tem várias coisas que envolvem as crenças e os rituais dos egípcios em relação à morte. Também não tem problema, tá? Também não precisa estar nessa mesma ordem, só para que vocês tenham uma noção do sentido das respostas. Será um pouquinho. Espera, papai. Kevin. Vamos lá, vamos continuar? Pro, essa questão é tudo junto? É tudo junto, tudo no exercício 2. Então, eu coloquei 3 coisas, era para colocar 3 coisas, então eu coloquei 3 aqui, ó. Então, tem 3 coisas que a gente tinha que colocar. E a terceira. Tudo do exercício 2 da página 29. Vocês me ouvem? Sim. Ou não? Mais ou Tá. menos. A Mariana tá aqui? Ela conseguiu entrar de novo? Mariana. Qual das Mariana, Pro? A Mari Moura. Ela saiu. Eu não sei. Ela saiu. Ela tá tentando entrar. Bom, vamos continuar. Pode pôr na página 30. Não. Oi. Pode falar, Kevin. Estou te ouvindo. Essa página. Eu agora não entendi o que você falou. Então, no exercício 3, da página 30, nós tínhamos que pintar todas as letras F, G, H e A. Iam sobrar umas letras lá e a gente tinha que desembaralhar aquelas letras e aparecer uma palavrinha. Que palavrinha era essa? Costumes. Isso, muito bem. Então a gente ia pintar todas as letras desse quadro que fossem F, G, H e A. E aí ia aparecer umas letrinhas lá que sem pintar. E a gente ia desembaralhar e ia aparecer a palavra costumes, tá?
É o principal elemento para se manter uma tradição, é o costume. Vai passando de pai para filho, de geração em geração, e aquilo é praticado todos os anos, repetidamente. Aquilo se torna um costume e ele é fundamental para manter as tradições. Ô, Pro, Oh, quais são as letras que você falou pra pintar? estão escritas aí em negrito na sua página, Ah, F, G, H e A. Tá. Vamos continuar, pode virar a página. Enquanto eu faço a correção, eu já vou relembrando para a gente já ter uma revisão aí da prova, tá? Mas semana que vem eu vou mandar de novo os vídeos, sempre um dia anterior para vocês assistirem e já ficar com uma revisão. Mas as provas, né, eu quero que vocês se tranquilizem, porque elas são super tranquilas, elas são todas de alternativa. Vocês têm a apostila aí na mão de vocês, vocês têm os vídeos, então não tem motivo para se preocupar, tá? Página 31. Outros olhares. Os chineses também acreditavam em vida após a morte. E essa tumba do imperador Qin é a maior encontrada até a atualidade. Em que esse achado arqueológico em que se assemelha com o costume dos egípcios? Uma coisa que era muito semelhante, tanto lá nas pirâmides do Egito, onde eram sepultados os faraós, e essa tumba do imperador, é que dentro dessas tumbas e dessas pirâmides apareciam figuras de madeira e de barro. Lembra? Os artistas tinham muito essa preocupação com representar as coisas religiosas, coisas que faziam parte de rituais. Então, no interior dessas tumbas, eles tinham lá representações de animais domésticos, representação até de criados. A gente viu isso lá no começo, quando a gente estava falando do Antigo Egito. Então, o que eles tinham em comum? Dentro dessas tumbas, eles tinham representações em madeira, tá? Figuras encontradas de madeira ou de barro. Deixa eu escrever. Ô, Pro, você já fez a lei da 30? Você pode repetir pra mim que eu tava terminando de pintar o negócio. Dentro dessas tumbas tem figuras de madeira ou de barro, representando pessoas. Vou compartilhar a tela. Não quero. Pode ser, a gente pode fazer, por exemplo, os dois. A gente pode mencionar o déficit e a gente pode falar o que é esse déficit, como ele se apresenta na vida da Maria. Entendeu? Pode falar, tudo bem? A gente pode fazer... Pera. O que a professora colocou? Foi, pode. Certo? Então,
Dentro dessas tumbas haviam figuras de madeira ou de barro representando pessoas. Tanto falar lá, o que que é isso, né? O que que é empatia, e mencionar aonde que apresenta esse déficit. tanto lá nas pirâmides do Antigo Egito, como nas tumbas dos imperadores da China, tá? É importante a gente lembrar esses nomes de governantes, de figuras de governo. Antigo Egito, faraó, Mesopotâmia era o rei, e na China é imperador, tá? Todos eles na figura de um governante do povo. Vou desativar aqui o microfone. Ô, tá no copiando lá. Eu vou pôr de volta, peraí. Vocês vão apenas me ouvir agora, tá? Tá um pouquinho de barulho. Quando tiver muito barulho assim, eu vou ativar um mudo pra gente entender melhor esse conceito. Bom, na B está perguntando o seguinte: considerando o número de esculturas de barro encontradas na tumba do imperador, é possível afirmar que era um governador poderoso? Justifique a sua resposta. Dentro dessa tumba é o que tá, essa imagem que está aí em cima. São soldados, é uma representação de vários soldados. Então, se dentro dessa tumba tinham vários soldados sendo representados em escultura, isso significa que ele era um governante muito poderoso. Então, a gente vai escrever o seguinte, ó. Sim, a maiúscula sempre para o início de frase, né? Olá, sim, pois o grande número de esculturas de soldados representava o poder do governante. Óbvio que não precisa estar escrito assim, igualzinho a Pro colocou. É igual a gente constrói na sala as nossas respostas. Precisa ter o mesmo sentido. Então, a correção não é um momento de cópia, a correção é um momento de constatar aquilo que você colocou, a sua linha de raciocínio. Se está parecido, se está semelhante, você não precisa apagar e colocar idêntico. Você precisa compreender só o sentido da resposta, se está correto ou não, tá? Agora, não tem nem um pouco a ver, eu fui para outro lado, aí sim você precisa corrigir, tá?
Agora nós vamos para a página 33. Na página 33, nós tínhamos lá algumas palavras dentro dos quadradinhos, dos retângulos. Nós tínhamos que completar aquele texto com as palavras na ordem correta. Então, a primeira ali ficou a múmia. Múmia. O que a gente precisa pensar? Eu sempre falo isso, né? Umas dicas para a gente completar alguma coisa. Sempre eu olho se tá no plural, se tá no feminino ou no masculino. Pra gente, se você tá em dúvida, né? É uma dica. Você olha se tá no plural, se tá no feminino, no masculino. Então, que eu sabia que eu não poderia colocar a perigoso, a crocodilo, né? Não poderia. Então, a múmia é uma palavra que está no feminino, né? Então, primeiro ali, a múmia. Vou colocar as palavras na ordem, tá? A múmia, ela era colocada no ataúde. E esse fechado no Túmulo. Tudo bem. Só a gente pensar, a múmia, ela era toda enfaixada, né? Depois ela era fechada nos túmulos. Morto, isso era uma crença que eles tinham, tá? O morto teria, então, de passar através de um local Perigoso. conhecido como Duarte. Os perigos eram os monstros. Aqui, se você colocou o contrário, não tem problema, porque tem duas coisas para completar: monstros e lagos. Se você colocou o inverso, não tem problema. Os perigos eram os monstros, lagos em ebulição e rios de fogo. Eles achavam que a pessoa que morria precisava por superando os monstros, o morto chegaria aos portões de Jaru, o pós-vida egípcio, para encontrar seus amigos. Mas antes teria de passar pela maior prova de todas no Salão das Duas Verdades. Seu Coração. Era então pesado e colocado num dos pratos da balança. No outro prato ficava a pena da verdade, que continha todas as mentiras da vida passada do morto em julgamento. Os três maiores deuses, Osíris, Anubis e Tote, decidiam o resultado da pesagem. Se o coração passasse no teste, a pessoa poderia Atravessar. os portões de Aru. Mas se fosse reprovado, o coração seria comido por um monstro terrível chamado Devorador, que era parte crocodilo, Parte hipopótamo. e parte hipopótamo. E também parte leão, né? Mas essa vocês não precisavam completar, que já estava lá. E quando o devorador pegava seu coração, a pessoa estava perdida para sempre. Era isso que eles acreditavam em relação à passagem da morte, da vida para a morte, quando a pessoa morria. Tem mais, né? As palavrinhas. Depois que você terminar aí, você pode pôr na 34. Você vai ser do lado do documento, em cima desse papel que você acabou de fazer. Peraí, só um minutinho, tá? Tá. Isso, embaixo.
Aí, Miguel, como você faz esse treco atrás de você? Tá fácil. A Adriana também Rafael. faz. É muito legal, né? É. A gente tá na sala de aula. Mas o meu não tem, acho que eu tenho que atualizar, né? É fácil. É só para o computador, Miguel? Não sei, acho que sim. A Aline tava a Aline já tá na hora do lanche. Aham. é uma folhinha branca Tá certo. que aperta. Voltou aí a tela do Word? Voltou. Agora tá na página 34. Tá perguntando o seguinte no exercício 2. Por que a crença na divindade dos reis ajudava a governar? Por que vocês acham que era importante? Eles acreditarem que os governantes tinham uma relação divina, ou que era o próprio Deus, né? Em alguns casos. Isso era importante, gente, para que o povo temesse, tivesse ali um respeito, um temor, um medo, porque afinal de contas, aquela pessoa que está ali representando, que está falando, tudo que ela fala é uma representação divina, então eu tenho que obedecer. Então, isso era importante para que o povo tivesse respeito e obedecesse às leis, tá? Então, é que a população Você vê nesse lado, ele já tem um monte de bloco. Só que na verdade, você não tem o seu ainda. Entendeu? Tem um monte de jeito. Você tem que fazer um novo primeiro para ele poder aparecer igual é que a população respeitasse os reis. Pode colocar assim, tá? Quem... Você colocou alguma coisa nessa parte? Miguel abriu. Não? Coloquei. Não coloquei nada. Adorei esse fundo, tá bom. Depois no exercício 3 nós tínhamos que... Colocou? Sim. Quer falar? Não, eu só achei que você colocou pior de cima. No exercício 3, nós tínhamos que assinalar a ilustração que representa os túmulos dos grandes faraós. Aí vocês tinham ali um zigurate e uma pirâmide. É a Vocês marcaram pirâmide. X em qual? Pirâmide. A pirâmide, tá? Porque o do lado ali são os zigurates, que é da Mesopotâmia. A pirâmide representa o Egito, tá? Então, 3. Só marcar X, tá? Marcar X na pirâmide. Depois do exercício 4, nós tínhamos que colocar, relembrar, né? Ô, Pro, qual das As duas características dos grupos nômades e sedentários. Nós voltamos lá para o começo. Para isso, escreva essas características no quadro. O que está acontecendo? As apostilas, vocês vão perceber, ela mudou esse ano e eles colocaram sempre no final como se fosse um resumo de todo o conteúdo que foi trabalhado, que foi visto, que foi estudado. Então, por isso que aqui voltou na parte dos nômades e dos sedentários, tá? Por isso que aqui também voltou lá nos zigurates e acrescentando aí a parte da pirâmide, que foi a última que nós vimos. Então, características dos povos nômades. Existem várias, tá? Várias possibilidades. Pro, pirâmide tá escrito errado. Oi? Pirâmide tá escrito errado. Pirâmide. Tá escrito pirâmide. Pirâmide.
Olha lá. Nós tínhamos que colocar características dos povos nômades. De um lado, características dos povos sedentários do outro. O que vocês lembram aí dos povos nômades? Me fala uma coisa deles. Sempre se deslocando. Eles migram. Eles migram muito bem. Eles viviam migrando, né? Ou seja, mudando. Vou colocar essa aqui assim, ó. Aí eu explico direitinho de lado. Então, primeiro a gente está falando dos nômades. Viviam migrando, o que mais? Eles comiam o quê? Que aperta salvar. Viviam da caça, diferente dos sedentários que a gente vai colocar daqui a pouco. Também caçavam, mas eles tinham outros meios de sobreviver, né? Então, eles caçavam e coletavam, mas eles não cultivavam. Essa é a diferença. Então, os nômades viviam migrando, viviam da caça e coleta. E os grupos eram pequenos, tá? Viviam em grupos pequenos. Na segunda, você fica na segunda, que é de hoje. Então, você seleciona ali em cima, que é o seu bloco. E você selecionou aí o seu de baixo. Certo? Certo. Aí você aperta incluir. Agora nós vamos falar dos sedentários. Aí do ladinho vocês vão colocar, tá? Tô colocando embaixo aqui porque eu não tenho quadro. Colocou do ladinho do amarelo o número, que é o mesmo número que você tá lá em cima. Sedentários. Diferente. É só colocar o contrário, praticamente. Nós falamos que os nômades viviam migrando. Eles ficavam mudando. Os sedentários permaneciam mais tempo no local. Permaneciam muito tempo, muito bem, gente. Permaneciam. Aí você vai lá em cima e... Em lugares fixos. Mas pode deixar assim, não precisa arrumar não, tá? Ou está certinho. Permaneciam em lugares fixos. Se ali a gente colocou que os nômades, eles viviam da caça e da coleta, a gente pode colocar que os sedentários aprenderam a dominar a agricultura. Então, eles cultivavam, eles só não caçavam, eles não viviam só da caça e do que tinha para coletar naquela região, acabou, mudou, igual os nômades. Não, eles aprenderam a dominar a prática da agricultura, fez toda a diferença. Então, eles aprenderam para a agricultura. Aí do lado tem um monte de botãozinho lá. Eles aprenderam a dominar a agricultura e isso fez toda a diferença. Por quê? Porque eles não precisavam mais ficar mudando em busca de alimento para que eles pudessem sobreviver. Eles começaram a observar a natureza. A gente viu isso, lembra? Então, como eles passaram a observar a natureza, eles passaram a usar aquilo a favor deles. E aí os grupos foram crescendo, porque eles ficaram estabelecidos num lugar fixo. Normalmente eles faziam isso perto dos rios, para facilitar, né, a questão do cultivo, e a água também é essencial para a vida. E aí eles começaram a distribuir funções, e os grupos foram aumentando, e foi dali que surgiram as primeiras cidades, tá? Foi isso que nós vimos aqui nessa unidade. E aí começou a sobrar coisa, lembra? Porque aprenderam a cultivar, então eles pegavam aquilo que era suficiente para eles e começou a sobrar. E aí isso deu início ao quê? As primeiras trocas comerciais, né? Então eles desenvolveram. A gente pode colocar. Nasceu o comércio. Começou a sobrar coisa e eles começaram a praticar ali as trocas comerciais.
Então, sedentários permaneciam em lugares fixos, aprenderam a dominar a agricultura e desenvolveram o comércio. Você já tá no... Certo? Eu esqueci de colocar o ponto final, ó. Alguém quer que eu volte ali nos nômades? Aqui? Pronto, queria que você volta só um pouquinho, por favor. Tá. Obrigada. Ok. Posso tirar? Pode. Pode. Alguém não tá fazendo ainda? Não. Não. Vou tirar assim. Pronto, pronto. Pronto. Hoje eu vou mandar para vocês um vídeo de matemática para a gente terminar o que vai cair nas avaliações. E aí a gente corrige depois. Tudo que está lá no calendário de prova nós já fizemos. Então, se tem alguma coisa que você não fez, aproveita para fazer esse final de semana. Segunda e terça não tem aula, porque é feriado, tá? Vai emendar. Oi, Kai, agora apareceu seu rostinho. Olha que olho, meu Deus. Então, aproveitem para pôr as coisas em ordem. Eu vou mandar lá no grupo a videoaula de hoje, tá bom? Super beijo, I love you. Tchau, Pro. Obrigada. Ó, Tchau, Pro. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau. Tchau.